Olá, turma, seja bem-vindo à nossa primeira aula prática da disciplina de Programação Web 2. Como nós conversamos nas aulas anteriores, a proposta a partir dessa aula em diante até o final do semestre é implementar uma agenda de contatos utilizando o framework Bootstrap e com persistência de dados do banco MySQL utilizando o PHP. Então hoje nós vamos iniciar a codificação. Esse projeto ele vai ser composto de duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai construir o front-end, que é a interface gráfica, as telas, as validações do front-end. E na segunda etapa, nós vamos incluir no código HTML o PHP com a persistência do banco de dados MySQL. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o setup do nosso projeto. Eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho, eu vou chamar de agenda. Você pode criar essa pasta onde você quiser no seu computador. Por enquanto, a gente não vai usar o servidor Apache. Nós vamos rodar esses arquivos como se fosse um arquivo de texto comum. A gente vai abrir eles no browser sem passar por um servidor Apache ou qualquer outro tipo de servidor. Então, nesse setup aqui da agenda, eu vou abrir a pasta agenda e eu vou criar duas pastas dentro dela. Aliás, eu vou criar só uma por enquanto, que é o CSS, e aí depois a gente cria as demais. Aqui dentro dessa pasta CSS, nós vamos puxar a folha de estilo em cascata que o Bootstrap fornece para a gente estilizar as nossas telas como um padrão do Bootstrap. Agora, nós vamos acessar o ambiente Moodle. E no módulo 1, quando vocês clicam aí, vocês podem observar que um dos últimos conteúdos publicados é imagens do projeto prático. Aqui tem 3 imagens que a gente vai usar. Vocês podem substituir por outras imagens, mas eu vou fornecer essas imagens para vocês, para a gente seguir juntos, tá? Vou salvar aqui dentro de agenda img.zip. Ok. Então aqui na minha agenda eu tenho um arquivo zipado, vou extrair ele. E dentro desse arquivo eu tenho avatar, o nosso fundo da tela e o logo da nossa aplicação. Como eu disse antes, vocês podem alterar para as imagens que vocês quiserem, tá bom? Esses códigos que eu vou fazer aqui é só uma sugestão de codificação do projeto. Claro que vocês podem e devem expandir outras opções também. Então aqui dentro da pasta agenda eu vou apagar esse imgzip e vou deixar só esses dois aqui. Bom, por hora o setup do nosso projeto ele tá pronto. Agora eu vou abrir um codificador, uma IDE para codificar em HTML. Eu vou escolher que no meu caso vai ser o VS Code, mas vocês podem escolher uma IDE da preferência de vocês, ok? Bom, quando a gente abre o VS Code aqui, pelo menos aqui nele, no canto superior esquerdo, eu vou em Explorer, Open Folder, e aí vou escolher o meu projeto Agenda. E vou abrir essa agenda. Aqui no canto esquerdo eu tenho as pastas, okay? Por enquanto não tem nada dentro de CSS, e IMG eu tenho 3 arquivos. E vou criar um novo arquivo. O primeiro arquivo que a gente vai criar vai ser index.html. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no editor do VS Code é aumentar a letra do código para vocês enxergarem melhor. Vou vir aqui no canto superior esquerdo, clicar aqui na engrenagem, em Setting, escolho fonte e font size eu vou determinar aqui 20. Ok. Dispensar isso aqui. Então aqui no arquivo index.html
eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar aqui o canto esquerdo para a gente ter uma área útil de trabalho maior e vamos começar a codificar o nosso index. O nosso index ele vai ser a tela de login. Quando o usuário acessar a aplicação, essa é a primeira tela que ele vai ver. Por isso que a gente determinou esse nome aí de index. Bom, a primeira coisa que eu vou escrever aqui dentro desse documento HTML é a diretiva doctype HTML, que agora ela é obrigatória no HTML5. Somente para indicar que é um documento HTML. Eu vou abrir a minha tag HTML, que indica onde ele inicia e onde ele finaliza. E vou especificar que a linguagem que está contida aqui dentro desse documento HTML é português brasileiro. Quando eu dou Enter, ele automaticamente completa para mim e fecha a tag HTML. Aqui dentro da tag HTML eu tenho duas tags principais, que é a tag head e a tag body. Respectivamente significa cabeçalho e corpo da página. Tudo que for metadados acerca da página é em head, tudo que for conteúdo é dentro de body. Aqui dentro de head eu posso colocar diversos metadados. Tá? Vou colocar aqui alguns dos principais, mas eu não vou colocar todos. Existem vários e dependendo da aplicação é obrigatório colocar e dependendo não é. O primeiro caractere que eu acho que é fundamental é o meta char7. E eu vou definir o char7 como UTF-8. Para que serve isso aqui, pessoal? Isso aqui é a codificação da página, para que a gente possa escrever textos já acentuados, sem precisar colocar aquela codificação própria do HTML. Segunda meta tag vai ser meta. Vou usar esse atributo name viewport. Para que serve essa tag? É uma tag para poder indicar para o browser, para o dispositivo que está acessando essa página, que é para essa página ser aberta, ser visualizada em todo o conteúdo da tela. Então eu vou usar name viewport, que é um identificador da meta tag, tá? E o valor desse viewport vai ser especificado pelo atributo content e vai receber o valor widget igual device widget, ou seja, preencher toda a largura da página. E também eu vou determinar um segundo valor para esse viewport, que vai ser o valor de escala inicial. Initial scaling. Esse valor, pessoal, ele serve para a gente setar toda a escala da página para 1 assim que a gente entrar nessa página. Se eu alterar esse valor aqui, o tamanho dela muda. A princípio a gente vai colocar 1 e isso significa 100%. Um elemento muito importante aqui dentro de Red é o tile, que é o nome da página, que é o título da página. A gente vai colocar agenda de contatos. Bom, esse é o básico que a gente tem que fazer. Vou salvar aqui. Esse é o básico. Como a gente vai trabalhar com Bootstrap, a gente tem que chamar o arquivo CSS que o Bootstrap fornece para a gente aproveitar os estilos dele. Eu não vou chamar aqui por enquanto, eu vou baixar esse arquivo. Eu vou acessar o endereço oficial do getbootstrap.com.br, que é a versão em português que nós vimos na aula passada. E na página inicial mesmo, eu vou clicar no botão baixar e ele dá uma série de opções para a gente baixar. Eu vou escolher essa opção aqui, que é a mais simples, que é os arquivos CSS e JS compilados. Vou clicar em baixar,
ele vai abrir um zip para ser baixado. Vou salvar. E eu vou lá na pasta que ele fez o download. Vou extrair. Abrir a pasta extraída. Dentro de CSS tem vários arquivos. Tem Bootstrap, Bootstrap Grid e Bootstrap Reboot. E para cada um deles tem a versão mínima. Eu vou pegar somente esse arquivo aqui, ó, bootstrap.css, é o que me importa, tá bom? Eu vou recortar ele, vou voltar lá para minha agenda e dentro do CSS da agenda eu vou colar ele aqui. Ok, vou voltar para a agenda e esses dois aqui eu não preciso deles, eu apago. Então agora eu já posso chamar esse arquivo CSS que está dentro dessa pasta aqui para mim. Vou voltar lá no VS Code e para incorporar essa folha de estilo em cascata, esse documento HTML, eu vou usar o elemento link, vou passar o endereço, no caso aqui, vai ser um endereço relativo. Index.html está fora da pasta CSS, então ele tem que entrar na pasta CSS e pegar o arquivo bootstrap.css. E qual que é esse tipo de arquivo, né? É um style sheet, ou seja, é uma folha de estilo. E vou fechar esse link. Muito bem, pessoal. Antes de ver como é que está esse arquivo, eu salvar aqui, abrir o meu projeto Agenda e abrir essa página, vocês vão ver que está completamente branco. Realmente, a gente não colocou nada ainda. A primeira coisa que a gente vai colocar é o fundo da página. Vou voltar lá no VS Code. E esse fundo, eu vou colocar ele num arquivo CSS interno. Vou usar aqui a tag style para isso. E vou determinar que o body, olha só, o seletor body. O que é isso aqui? É um seletor CSS que vai aplicar o estilo que contém entre as chaves aqui a todo esse elemento body aqui. O que eu quero aplicar? Primeira coisa é o background. Eu vou passar uma URL, porque é uma imagem. Esse background pode ser uma imagem, pode ser uma cor. Aqui no nosso caso é uma imagem. Eu vou passar uma URL e o arquivo que eu quero colocar como plano de fundo aqui, ele está dentro da pasta img, é esse aqui, ó, darkbluebackground.jpg. Então vai ser dentro da pasta img, darkbluebackground.jpg. Então ele vai ter alguns outros parâmetros aqui, que eu não quero que ele repita. Eu quero que ele fique centralizado tanto na vertical quanto na horizontal, e se tiver uma barra de rolagem, eu quero que ele fique fixo. Isso tudo são valores que a propriedade do seletor, que são valores que a propriedade background aceita para o seletor body. Posso também determinar o background size, que é o tamanho. Isso porque essa imagem que vocês baixaram, que é a Dark Blue Background, ela não tem exatamente o mesmo tamanho da tela. Então a gente consegue redimensionar ela para ela ocupar toda a tela. E qual que é o tamanho que essa tela vai... que essa imagem vai ocupar na tela? Total. Então a gente especifica que background size vai ter o valor cover. Ok. Vamos salvar. Esse ponto e vírgula aqui no final não é obrigatório, tá bom? Posso deixar sem. Somente os que antecedem a última linha, mas eu vou deixar aqui porque eu vou acrescentar outras informações aqui mais para frente. Então, se eu atualizar, está aqui agora. Vocês conseguem ver aí que ele já colocou o meu plano de fundo. Vocês podem escolher qualquer plano de fundo que vocês quiserem. Vamos voltar lá para o VS Code. Bom, pessoal, aqui agora a gente vai construir a caixa de login. É um componente do Bootstrap que a gente vai colocar no meio da tela. Que componente que é esse? Vamos lá para a gente conhecer.
é esse componente aqui. Dentro do site do Bootstrap, eu vou em componentes e vou procurar aqui card. É esse componente aqui que eu vou colocar para ele simular como se fosse uma janela na frente desse plano de fundo para eu entrar com os dados de login. E como que eu crio um card simples? Esse é o código. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Esse é o código. Ele é feito com um elemento div e a classe que tem que ser atribuída para ele é card. E dentro de card, o mínimo que tem que ter é card body, que é o corpo do card, e dentro de card body eu coloco o conteúdo. Mas eu posso também especificar títulos para o card, posso colocar imagens, okay? Vou colocar em 125, fica melhor a visualização. Posso colocar grupos de listas, cabeçalho, rodapé. Então esse é um elemento bem versátil que a gente vai usar para construir a nossa tela de login. Então, a gente vai usar o card. Voltando lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, quando a gente vai construir um conteúdo usando o Bootstrap, é colocar uma div principal, e essa div vai ter a classe container. Isso também vocês acham lá na documentação do Bootstrap. Então, a primeira coisa que a gente coloca dentro de uma página, de uma tela, de um sistema que está usando o Bootstrap é essa classe container. E aí dentro dessa classe container, eu vou criar os meus cards. A gente vai criar com essa estrutura aqui, depois para centralizar esse card na tela, a gente vai ter que fazer algumas alterações, ok? Mas eu vou criar aqui o card direto. Vai ser div class card. Esse é o mínimo que a gente precisa criar. Esse card ele vai ter tanto o cabeçalho quanto o corpo. Então aqui eu vou criar o cabeçalho do meu card. Vai se chamar de card reader, onde eu peguei esse nome na documentação do Bootstrap. Card header. Okay? E aqui a gente vai implementar o corpo do card. A classe vai ser card body, também vinda lá da documentação do Bootstrap. Então aqui dentro de card header eu vou colocar a nossa imagem, né, logo do nosso sistema, e dentro aqui do body eu vou colocar o formulário para o usuário entrar com e-mail e senha, recuperar a senha e cadastrar o novo usuário. Então, dentro de card header eu vou colocar uma imagem. Lembrando que imagem é um elemento que ela não possui conteúdo, ela só possui atributos. Então ela não tem aquela tag de fechamento. Eu fecho dessa forma aqui. O atributo principal da imagem é src. E qual imagem que eu vou colocar aqui dentro? Vai ser essa logo.jpg. Está dentro de imagem logo.jpg. E eu vou colocar um atributo aqui alt, que é um atributo para acessibilidade. Aplicativos de tela, de leitura de tela, conseguem descrever o que você coloca, né? Ler o que você coloca aqui dentro desse atributo. É um texto alternativo para deficientes visuais. Além de ler, caso a imagem não carregue, fique quebrada, ela vai ser substituída por esse texto. Por isso que essa propriedade alt do elemento img é tão importante. Então eu vou colocar aqui agenda de contatos mesmo. Agenda de contatos. Eu poderia colocar logo da agenda de contatos. Eu vou salvar aqui. Salvar. E vou atualizar. Olha só, já apareceu aqui pra gente, né?
Isso aqui depois a gente vai redimensionar, mas a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: o card header ele deixa o fundo cinza e a nossa imagem tem um fundo branco. Onde que a gente coloca esse fundo branco também para o card header? Existe também uma classe no Bootstrap que chama BG White, fundo branco. Beleza. Ok, agora a gente vai construir um formulário. Ele vai ficar grande assim mesmo, depois a gente vai centralizar ele na tela, tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui dentro de Card Body vai ter um grande formulário. Esse formulário aqui, a gente já vai definir e o método dele é o post, que a ação dele, por enquanto, ele vai estar enviando os dados para um arquivo que vai chamar main.html. Essa aqui é a tela principal, não é a tela inicial, é a tela principal do nosso sistema que a gente vai implementar no próximo módulo. Eu também vou determinar um ID para esse form, porque quando a gente for validar esse login, eu vou precisar ter esse ID para poder identificar que formulário que é esse dentro da minha página. Por hora, o ID vai ser login. Então aqui dentro do form eu vou ter duas linhas. Eu vou ter uma linha para o usuário informar o e-mail e a segunda linha para informar a senha. Quando eu tenho um grupo de elementos de entrada de formulário no Bootstrap, eu vou usar a classe formGroup, também dentro de um elemento div. Então vai ser class, né? formGroup. O que é esse grupo de formulário? É quando eu quero juntar tanto uma caixa de texto, um select, um checkbox com um label, com um rótulo. Então a gente vai colocar tanto o rótulo quanto o input desse form dentro dessa div com essa classe formGroup. A primeira coisa aqui vai ser o label. Label. Vou fechar aqui e vou chamar isso aqui de e-mail. Esse rótulo vai ser e-mail. E aqui embaixo eu vou ter um input. O type dele vai ser do tipo e-mail, também permitido no HTML5. E a classe dele vai ser form control. Quando eu atribuo essa classe ao input, ele vai receber o aspecto de campos de formulário do Bootstrap. Ele vai ser estilizado no estilo do Bootstrap. E vou também determinar um ID para ele, para a gente fazer referência a esse elemento quando a gente for validar esse formulário. O ID dele vai ser mail usuário. Vocês podem, pessoal, implementar recursos adicionais no código de vocês, mas eu peço que vocês utilizem pelo menos os mesmos nomes do ID dos campos para quando a gente for construir os códigos jQuery a gente não ficar confuso, porque às vezes você chama de e-mail usuário e aí lá no jQuery, quando a gente for entrar nessa parte, eu escrevo o código mail usuário e o seu código não vai dar certo, porque você escolheu um nome diferente. Mas pelo menos isso aqui seria interessante vocês seguirem essa padronização aqui. O outro atributo que eu posso determinar para o input é o placeholder. O que é esse placeholder? É aquele texto que aparece para o usuário no campo de entrada de texto antes dele digitar. Então vou colocar aqui, ó, digite seu e-mail. E fechei aqui o elemento input. Vou salvar, vou lá na minha página, vou atualizar. Beleza, já apareceu para mim. Esse aqui é o label, esse aqui é o input. Bom,
agora a gente vai ter que criar o campo da senha. Esse campo da senha, eu vou aproveitar o mesmo código do e-mail. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou alterar aqui, vou alterar para senha no label. O tipo vai ser password. Aqui no lugar de e-mail usuário vai ser senha usuário. E no lugar de digite seu e-mail, digite sua senha. Vamos salvar e ver como que ficou. Maravilha, é exatamente isso que a gente quer. Quando eu clicar aqui no label, eu quero que ele faça referência para esse input. Eu posso voltar aqui no label e determinar que isso aqui vai ser um rótulo para, e vou chamar qual que é o ID do campo que ele está fazendo referência. No caso é mail usuário. Então vai ser o label for mail usuário. Vou salvar aqui. Quando eu clico em e-mail, ele faz uma referência aqui para esse campo aqui. Quando eu clico aqui em e-mail, ele dá o foco nesse campo. Tá? Eu tinha esquecido de atualizar. Eu posso clicar no campo para digitar, ou se eu clicar aqui no rótulo, ele dá o foco aqui. Então, quando eu clicar em senha, ele tem que dar o foco para esse campo aqui também. Vou lá no label senha e vou colocar label for senha usuário. Isso aqui, pessoal, é um recurso importantíssimo para a acessibilidade. A gente precisa implementar ele sempre. Bom, agora que eu coloquei os campos, eu vou colocar o botão de entrar. Para colocar esse botão de entrar e ficar com aspecto agradável, eu vou colocar ele dentro de uma div class row. O que é essa div class row? Vamos voltar lá para o site do Bootstrap. Aqui dentro do Bootstrap, eu vou em Layout, aqui no canto esquerdo, e escolho a opção Grid. Isso aqui eu já falei na aula passada para vocês. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, que eu tenho várias colunas, duas linhas. O Bootstrap ele divide a largura total disponível da tela que eu tenho em 12 colunas. E eu consigo dividir em 12 colunas, né, no máximo 12, e quantas linhas eu quiser. Nesse exemplo aqui, ele determinou duas linhas. Duas linhas. Para a primeira linha, ele dividiu em duas colunas, a segunda linha, ele dividiu em 3 colunas. Então, para determinar que isso faz parte de uma linha, isso aqui faz parte de outra linha do layout, do template da nossa aplicação, eu preciso criar essa div class row. Dentro de div class row, eu tenho duas div class call, coluna 1, coluna 2. Aqui o mesmo exemplo aqui embaixo, só que agora ele dividiu a linha em 3, call 1, call 2, call 3. Se não tivesse fechado e aberto outra div class row aqui, ele ia entender que tudo está numa linha só. Então ele ia pegar e ia dividir todo esse espaço aí em 5, né? 2 colunas de cima e 3 de baixo, só que em uma linha só. Então por isso que a gente vai usar esse div class row. Aqui dentro de div class row, eu vou ter que criar também uma coluna. Div class call. Eu vou usar o call SM. O que é esse call SM? Vamos voltar lá no Bootstrap. Aqui em cima, ele tem diversas classes para você dividir o layout em colunas. Eu posso simplesmente colocar call, ou eu posso determinar call SM, call MD, call LG, call XL. Nesse caso aqui, pessoal, do nosso exemplo, eu não especifiquei quantas colunas que ele vai ocupar. Eu posso especificar de 1, né, a 12. Eu não especifiquei, porque eu quero que ele ocupa tudo. É a mesma coisa de colocar call SM12, porque ele tem 12 divisões. Mas eu não especifiquei, então ele vai pegar tudo. Por que eu estou usando
call SM. Esse call SM ele é um tipo de divisão em colunas e ele é bem aceito por quase todos os dispositivos. Ele é um meio termo entre todas essas opções aqui. Se eu quisesse, por exemplo, que o meu botão de entrar, de fazer login, ocupasse 12 colunas, o espaço de 12 colunas, lembrando que essas 12 colunas, pessoal, é aqui dentro, ó, 12 colunas aqui dentro. Por quê? Porque eu criei div class row aqui logo abaixo do input. Então, dentro de div class row, tem div class call. Ele vai dividir esse espaço útil aqui, ó, em 12 colunas. Não é tudo isso aqui de fora. Porque se eu quisesse fazer uma divisão de fora, eu tinha que colocar de fora do componente card. Mas aqui ele vai dividir em 12. Se eu quisesse que ele dividisse esse espaço do botão entrar em 12 colunas, eu colocaria call SM12. Eu vou voltar lá no Bootstrap. Esse call SM é para dispositivos com tamanho maior ou igual a 576 pixels de largura. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, call LG12, vamos colocar aqui call LG12. Não, vamos colocar call LG8. Okay? O que vai acontecer aqui? Eu tenho duas formas de dividir a minha linha. Uma eu estou dividindo em 12 colunas e pegando todas elas, tá? Que é o máximo. Ele está ocupando o espaço máximo. E aqui eu estou dividindo em 12 e pegando só o espaço de 8. Quando essa tela for aberta em dispositivos maiores de 992 pixels de largura a tela, ele vai considerar essa classe. Quando eu abrir essa tela em dispositivos pequenos, ou seja, maiores ou iguais a 576 pixels de largura, ele vai considerar o SM. Então ele vai dividir em 12. Eu posso determinar tanto o call SM, call MD, call LG, call XL para todas as minhas colunas da grid do Bootstrap. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter uma previsibilidade de como que vai ficar a flutuação dos elementos na tela para cada tamanho, para cada resolução de tela disponível. Nesse caso aqui, eu vou usar só call SM, vou usar como padrão call SM no projeto inteiro, mas fiquem cientes que se você vai construir uma aplicação muito complexa visualmente, que tem muitos elementos, muitos campos, muitos botões, provavelmente você vai ter que determinar mais de uma classe para a coluna da grid do Bootstrap, para você ter certeza que a sua aplicação vai rodar bem, visualmente previsível em qualquer tipo de tela. No nosso exemplo aqui eu vou usar só call SM, e é a mesma coisa de call SM12, vai ocupar toda a tela. E aqui dentro de call SM eu vou colocar o meu button, que é o botão do tipo submit. Lembrando, pessoal, que para esse botão funcionar ele tem que estar dentro de um form. Ou eu colocar fora e colocar um onClick, um evento onClick em JavaScript para ele submeter um formulário específico. Nesse caso aqui, quando clicar, ele vai submeter esse formulário que está dentro dele. A classe desse formulário vai ser desse botão vai ser btn primary. Todos os botões, quando eu vou atribuir uma classe para ele, tem a classe py btn e a classe btn e alguma coisa. No nosso caso aqui é primary, que vai dar o aspecto de azul. Deixa eu salvar esse botão aqui. Vamos fechar aqui. Esse botão ele vai ter o rótulo de entrar ou logar. Salvar e recarregar aqui. Olha só, ele ficou com aspecto azul. Quais outros aspectos eu posso aplicar para esse botão? Vamos lá no Bootstrap,
em componentes, vou escolher aqui botões, e aí tem todos esses tipos de cores aqui. Eu escolhi o Primary, mas poderia ser Success, Danger, Warning. Isso aqui são cores já definidas para os botões. Outra coisa que eu posso fazer é fazer esse botão ocupar todo o espaço dele, da esquerda à direita, dentro do componente que ele está inserido. Para fazer isso, pessoal, eu tenho que acrescentar a classe BTN Block. É isso que a gente vai fazer agora. Vou voltar aqui no botão, além de BTN, que é um button, BTN Primary, que é azul, eu vou colocar BTN Block para ele ocupar, block para ele ocupar a linha inteira. Vou salvar e vou recarregar. Ele ocupou a linha inteira. Só que eu estou achando esse botão pequeno, eu quero ele maior. Então tem variações de tamanho de botão aqui no Bootstrap. Eu tenho o botão normal, o botão grande e o botão pequeno. O botão normal eu não preciso acrescentar classe nenhuma para ele. Se eu quero um botão grande é o BTN LG, se eu quero um botão pequeno, BTN SM. No nosso caso aqui vai ser um BTN LG. Vocês vão entender por que eu estou deixando ele grande daqui a pouco. Ó, ele ficou maior, ele ocupou mais ou menos o espaço de um campo de texto. Okay? Agora, pessoal, a gente vai finalizar esse card aqui embaixo. Vamos finalizar esse card aqui colocando dois botões, que na verdade não é dois botões, um é um link e o outro é o botão, mas os dois vão estar com o mesmo aspecto. Um é um link para poder cadastrar um novo usuário, que a gente vai implementar na próxima aula, e o outro botão é uma opção para quem esqueceu a senha. Então vamos voltar aqui no VS Code. Eu implementei o card header, que é o cabeçalho, card body, que é o corpo dele, né? Agora tem também o div class card footer. É como se fosse o rodapé do card. Aí aqui dentro desse footer eu vou colocar dois botões. Um, esquecer a senha, e o outro, não sou cadastrado, né? Ou cadastrar novo usuário. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou fazer uma divisão meio a meio. Eu quero toda essa parte aqui disponível. Eu quero acrescentar uma nova linha de botões aqui embaixo, mas de um lado eu quero um botão, do outro eu quero outro. Então eu vou dividir em colunas. Vou usar o recurso de grid do Bootstrap. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é div class container. Poderia fazer sem o container? Poderia, mas esse código que eu estou construindo aqui com vocês é para ele ficar o mais simétrico possível. Se o que a gente vai colocar aqui dentro do container, você desprezar o container e escrever de fora, vocês vão ver que tem outro resultado visual. E aí vocês vão brincando com esse container, porque esse container ele é mais para poder estabelecer um elemento pai para poder fazer subdivisões. Aqui, por exemplo, eu coloquei class row e não coloquei class container. Porque se eu tivesse colocado esse class row dentro aqui de class container, ele não ia ficar com a mesma largura entre o botão e os campos do formulário. Então eu optei por não colocar uma linha dentro de um container. Mas se você quiser colocar, você pode colocar. Mas colocando, vocês vão observar aqui, por exemplo, e esse botão aqui ele vai ficar menor tanto na esquerda quanto na direita. É o impacto visual que vocês querem causar. No nosso caso aqui do card footer, para ele ocupar todo o espaço lá, a gente vai colocar class container e dentro de container outra div class, e agora vamos colocar uma linha. E dentro dessa linha eu vou ter duas colunas. Vamos ter uma coluna div
class call sm. E eu vou copiar e colar aqui também. Call sm. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Eu tenho uma linha que é dividida em 12 colunas. É a mesma coisa de eu colocar aqui, ó, SM6, SM6. Ou seja, eu quero 6 colunas para um botão, 6 colunas para o outro. Mas se eu omitir o número, ele divide essa linha em partes iguais para todas as colunas. Ou eu posso fixar uma e deixar as outras serem proporcionais, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco para colocar esse card no centro. Então aqui dentro da primeira coluna vai ser o meu link de não sou cadastrado. Só que ele vai ser um link com um aspecto de botão. Então vai ser um A, que é o elemento para criar o link. O hiperlink desse link vai ser novo usuário.html, que é o que a gente vai criar na próxima aula. E aqui dentro vai ser não sou cadastrado. Salvar e voltar lá para ver como que ficou. Ele fica em forma de link, mas eu quero mostrar ele como se fosse um botão mesmo. Então aqui eu vou acrescentar algumas classes para poder transformar o aspecto visual desse link em um botão. O primeiro dele é o botão, de btn, button. Vai ser um botão verde, então vai ser btn success. E ele vai ocupar todo o espaço destinado para ele, tá? btn block, largura e altura. Por que ele não vai ocupar a linha toda? Porque ele está dentro de uma coluna. Ele está dentro dessa coluna aqui que ocupa metade da linha. Vamos atualizar. Olha só como ficou. Ficou dessa forma. O outro, ele realmente vai ser um botão. Vai ser um button. A classe dele vai ser btn warning, que eu quero ele amarelo, btn block. Eu quero que ele ocupe o mesmo espaço que o botão de não sou cadastrado ocupa. btn block, e dentro dele vai ser o texto esqueci a senha. Vamos salvar, ver como que ficou. Maravilha, esqueci a senha. É isso que a gente quer. Esse botão aqui específico, não esqueçam de colocar um ID, porque eu vou precisar desse ID na implementação do jQuery para quando o usuário clicar nele, ele pegar o endereço de e-mail que está preenchido e já reenviar o e-mail para a pessoa sem submeter o formulário. No caso desse ID aqui, vai ser esqueci senha. Então, vamos atualizar aqui, não mudou nada. Bom, era isso que a gente queria de impacto visual a princípio aqui da tela. Só que eu quero jogar esse card de login para o centro da tela, tanto na horizontal quanto na vertical, e deixar ele mais estreito. O que a gente vai fazer para corrigir isso? Lembrando que toda essa tela aqui, pessoal, tudo isso aqui está dentro do objeto, do elemento div class card. Isso aqui, ó, div class card. Então, tudo isso aqui a gente vai ter que mover para outro lugar. E ficou a tela pequena para vocês aqui, ó. Tudo isso aqui a gente vai ter que mover para outro lugar para poder centralizar isso aqui na tela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou deixar ele de fora e vamos construir a lógica do que eu quero fazer sem considerar ele. Depois a gente copia ele e cola lá dentro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar
eu vou dividir a minha tela em 3 colunas, sendo que a coluna do meio vai ter tamanho 6, a coluna de um lado vai ter o tamanho 3 e o outro vai ter 3. Então ele vai ficar centralizado na horizontal. Então para isso eu tenho que criar uma coluna div_class row e vou criar uma linha, né, row, e vou criar 3 colunas, div class call sm. Vamos copiar e colar, ok? E lembrando o seguinte, eu quero que esse do meio aqui tenha o tamanho 6 e o restante fique menor, fique 3 para um lado e 3 para o outro. Agora eu vou colocar o meu card aqui dentro, que é o 6. Então ele vai ficar centralizado. Eu vou ter uma coluna vazia à direita e à esquerda. Vou copiar, vou recortar esse meu card aqui. Ver se eu peguei tudo certinho aqui. Peguei. Então, recortei ele e vou colar aqui dentro. Então ele ficou dentro da coluna do meio, daquela linha que a gente criou. Vamos salvar. Ver como que ficou. Olha só, ele já deu uma reduzida. É isso que a gente quer. Agora, essa imagem aqui específica, eu vou alterar ela para ela ter largura 100%. Porque quando eu redimensionar essa tela, por exemplo, quando eu estiver acessando o sistema por celular, que for uma tela mais estreita, eu quero que esse card reduza e junto a imagem também. Vou voltar lá na imagem e vou atribuir um estilo inline para ela. Aqui no nosso caso vai ser edit 100%. Então é isso, 100%. Vou salvar e vou atualizar. Observa que ela deu uma ampliada. Agora a gente tem que colocar ele no centro, na vertical. A gente colocou na horizontal, vai colocar na vertical. Na vertical é um pouquinho mais complicado, mas existem classes para o Bootstrap para poder fazer isso. Vamos seguindo aqui. A primeira coisa aqui vai ser colocar todo esse div class container aqui. Se eu clicar aqui no canto esquerdo aqui do VS Code, ele colapsa a linha. Então, eu vou pegar todo esse código aqui, fechar aqui, fechar aqui, eu vou pegar todo esse código aqui e vou colocar ele dentro de outra div. Tá? Então eu colapsei aqui e peguei onde ele inicia e onde ele acaba. Vou dar um Ctrl X aqui, tá colapsado. Vou estar lá na memória temporária. Tem que rezar para energia não acabar agora, né? Vamos lá, div. E vou colocar isso aqui tudo dentro de uma div. Vamos colar aqui. Voltei ele. Vou salvar. E aqui dentro da div é onde eu vou determinar qual que é a altura dessa div para que ele fique no centro. As classes que eu vou usar para fazer isso são 3 classes. A primeira é a classe H100 do Bootstrap. O que essa classe H100 faz? Ele pega a tela útil e expande a altura dela para 100%. Então, o que era ocupado apenas pelo card lá, aqui na parte de cima aqui da tela, né, ele vai pegar isso aqui e vai expandir para 100%. Eu preciso também determinar a classe row para essa div, para ela ser encarada como uma linha em bloco. E a terceira classe que fecha isso aqui é a classe align center, align item center, itens center. Então, alinhar os itens ao centro.
Itens com M aqui. Itens, align, itens com M, center. Vou salvar aqui e vou atualizar. O que aconteceu? Nada, por enquanto. Porque eu tenho que pegar agora e expandir a minha tela, né, o meu body, o meu HTML para 100% também. Eu coloquei todo o card container dentro de uma div com H100 para expandir, só que essa div ainda continua pequena. Ela continua com a altura reduzida. Então eu volto lá no código e eu vou criar aqui para o body. Aqui no body eu vou determinar uma outra propriedade, que é a propriedade altura 100%. Só que a gente precisa lembrar que o body está dentro do HTML, que é o documento geral. Então também preciso fazer isso, nesse caso aqui, para o HTML. HTML. Vou determinar a altura dele para 100%. Vou dar um Enter aqui para ficar fácil de visualizar. Vamos atualizar. Voilá. Ficou no centro na vertical. Agora, gerou um problema para a gente aqui, porque todas essas modificações gerou uma barrinha de rolagem aqui embaixo. A gente não quer isso, a gente quer suprimir ela. Fácil também. A gente vem aqui no body, porque essa barra de rolagem é inerente do objeto body, que é o corpo da página, e vamos chamar a propriedade overflow, né? Tem overflow, né? Overflow Y e X. Overflow, ele tira as barras de todos os lados, tanto de baixo quanto de cima. Só que no nosso caso, o nosso problema é a barra de baixo. Então a gente vai usar Overflow X e vai colocar ela oculta. Por que a gente não vai usar Overflow para resolver tudo? Porque quando a gente abrir essa aplicação em um celular, pode ser que seja necessário rolar o formulário para cima e para baixo e ter acesso a todos os campos. Se eu não tiver essa barra, eu não consigo fazer isso. Então, vou salvar aqui e vou atualizar. Prontinho, pessoal. Essa é a nossa primeira tela da nossa aplicação. Os botões eles já estão funcionando, mas se eu clicar aqui e entrar, ele vai para a página que não existe. Não sou cadastrado também, vai para a página que não existe. E a próxima tela que a gente vai fazer é essa tela aqui, não sou cadastrado. É uma tela também usando o card no centro da página, que a gente vai colocar os dados principais, né, que é nome, e-mail e senha de novos usuários do sistema. Até lá. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.